Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. O silêncio, por muito tempo, foi uma das marcas que cercaram a vida de mulheres que passaram pelo sistema prisional brasileiro. Histórias interrompidas pelo preconceito, pela exclusão e pela dificuldade de recomeçar. Mulheres que, além da privação de liberdade, enfrentam o peso do julgamento social, mesmo depois de deixarem o cárcere. Iniciativas que reúnem relatos, experiências e vivências que ajudam a romper estigmas históricos e aproximam a sociedade de uma realidade pouco discutida, ajudam muito. E além de relatar momentos marcantes, elas revelam resistência, dignidade e a importância de oportunidades reais de recomeço. Hoje, o Toda Mulher fala sobre o poder transformador da visibilidade. Vamos conhecer Ecos do Cárcere, a experiência das mulheres no sistema prisional brasileiro. Uma obra que revela um mosaico de experiências e lança luz sobre a realidade do encarceramento feminino no país. E também os impactos que ultrapassam os muros das prisões. O Toda Mulher de hoje está no ar. E para falar sobre Ecos do Cárcere, as convidadas do Toda Mulher de hoje são Suzana Camilo da Silveira Castelo Branco, ela é defensora pública do Estado do Maranhão e também coordenadora do programa IA, e também Gabriele Gadelha Barbosa de Almeida, que é promotora de justiça. Sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher. É bom receber mulheres que trabalham por mulheres em espaços que são tão difíceis, não é? O sistema prisional, ele já traz essa coisa pesada do estigma, da pessoa que está lá porque cometeu algum crime, não é? E para a mulher, a gente acredita que é um pouco mais pesado ainda, porque você tem que lidar com uma série de preconceitos que a mulher já carrega ao longo da sua vida, às vezes até desde o nascimento. Quando é que surge a ideia de vocês de transformar essa vivência em uma coletânea? Pode falar. O livro Ecos do Cárcere, ele surge justamente da atuação de mulheres, defensoras, promotoras, juízas, advogadas, dentro do sistema prisional. A gente verificando a atuação, a vivência dessas mulheres dentro da unidade prisional e a dificuldade que essas mulheres encontram quando saem do sistema prisional para se reinserir na sociedade. A dificuldade de conseguirem trabalho, a questão do estigma para conseguirem um emprego. Todas essas dificuldades, né, a gente resolveu formar um programa chamado Programa IA. E desse programa, a gente verificou a necessidade de colocar isso para a sociedade, né? Colocar essas experiências, mostrar essa experiência também para a sociedade. Então, a gente resolveu colocar isso por meio de artigos. Então, chamamos várias autoras que convivem com essa realidade e colocar isso em um livro. E esse livro, ele fala de experiências, né, do encarceramento feminino e também da violência contra a mulher. Porque no programa IA, a gente verificou também que quase 100% das mulheres que estão na unidade prisional, que estão aprisionadas, que cometeram algum delito, também foram vítimas de violência doméstica, de algum tipo de violência familiar, seja por pai, por esposos. Então, é um ciclo, né? Então, a gente resolveu colocar artigos sobre violência, sobre o encarceramento feminino, todos dentro de um livro. Agora, Gabriela, você que atua também nessa área, não é, da violência doméstica, como é que vocês conseguem fazer essa relação, né? Essa mulher que está no cárcere, geralmente ela tem um histórico de violência, né? Que ela sofre pela família, nas mãos da família, de um companheiro. Existe uma relação, como você falou, que é algo que é muito comum. Como é que vocês conseguem identificar isso? Eu acho que o primeiro contato, quando você permite uma escuta atenta, a história dessa mulher, você consegue identificar tudo que ela vai trazendo ali ao longo da vida dela. E eu acho que é importante a gente começar por isso. Inclusive, você foi muito feliz quando você falou da questão da construção do sistema penal por homens, porque a gente aborda justamente isso, o quanto dessa visão ainda patriarcal, machista, impacta na vida dessas mulheres que hoje se encontram
ali inseridos no sistema prisional. Porque é tudo pensado para o homem, por homens, né? Então, vivências femininas, situações femininas, elas não são identificadas em um primeiro momento. E como elas foram vítimas de agressões, de silenciamentos, de pressão psicológica, de invisibilidade mesmo ao longo de sua vida e sempre trazida por aquela obrigação do cuidar, né? Ela abre mão de seus sonhos porque ela recebe ali já, desde muito nova, uma responsabilidade por cuidar do pai, do irmão, das tarefas da casa. Então, quando ela ingressa no sistema e a ela são atribuídas outras obrigações, ainda que em razão e decorrente de um silenciamento dela, isso acaba sendo recebido de uma forma muito natural. Então, enquanto profissionais que estamos atuando nessa área, a gente nunca pode perder esse olhar que, independente de qualquer erro, qualquer ilícito que tenha sido cometido, e vai haver responsabilização por isso, nós estamos tratando com seres humanos. E um dos propósitos do encarceramento é justamente a ressocialização. A gente está trabalhando no Brasil com essa visão da ressocialização. E eu só posso pensar em trazer alguém para esse lado, né, para uma ressocialização, se de fato eu trato como um ser humano. Então, quando a gente escuta, a gente consegue perceber essas marcas que elas vêm trazendo ali ao longo de suas histórias. Elas geralmente desacreditam assim que é possível você voltar, né, essa ressocialização, porque assim existe a lei, existe a oportunidade da ressocialização, existe aquele crime que ela cometeu e tem que pagar a pena, né? Ela tem que cumprir de fato, mas assim na vivência de vocês se percebem essas fragilidades dessa mulher que chega, né, no sistema prisional, de não acreditar que existe a oportunidade de mudar, e como vocês costumam trabalhar isso? Porque eu acho que passa pela a própria autoestima da mulher, não é? De se ver num lugar que é um lugar que... Uma vez eu fiz uma visita, né, e a gente sente que é um lugar muito difícil. Não dá para a gente pegar simplesmente e dizer, olha, vai lá, paga o crime, pelo crime que você cometeu, você volta um ser humano igual. Você nunca vai voltar um ser humano igual. E como é que vocês atuam? Antes da gente falar um pouco mais sobre essa coletânea. É justamente isso que a gente está buscando trabalhar cada vez mais. No programa IA, a gente trabalha com as mulheres egressas, as que saem do sistema prisional, tentando resgatar essa autoestima dela. No programa IA, a gente faz encontros mensais ou bimestrais e a gente tem madrinhas. Além de madrinhas materiais, a gente tem madrinhas de mentorias, que dão palestras. Muitas palestras que a gente consegue palestras de motivação para resgatar a autoestima, a questão de encaminhamentos a mercado de trabalho, entendeu? A gente tem que... Muitas delas olham para o chão porque não conseguem ainda se enxergar, mulheres que ficaram presas por 8, 10 anos. Então, a gente trabalha toda essa parte da autoimagem delas, da autoestima delas. É o que o IA tenta, só que o IA trabalha com elas fora da unidade. E o que a gente está tentando com esse programa também, começar a ingressar e a começar a trabalhar com as pré-egressas, que são consideradas aquelas mulheres que estão com 6 meses, aproximadamente, antes de sair do sistema prisional, para ver se a gente começa a já tentar a cultivar essa autoestima delas, né, essa esperança nelas já dentro da unidade prisional, para ver se a gente já facilita o nosso trabalho. Porque muitas vezes a gente consegue um emprego, mas na hora que elas vão, a reclamação que a gente tem... Doutora, elas estão o tempo inteiro olhando para o chão, o tempo inteiro com medo, entendeu? Então, é a questão da institucionalização da mulher. Então, a gente está começando esse trabalho. Hoje, a unidade feminina, graças a Deus, ela é referência nacional. Então, ela já tem muito estudo, muito trabalho. Hoje, funciona uma faculdade lá dentro de serviço social. Então, a gente já tem muitos estímulos. Mas a gente tenta, sim... fazer uma atuação de forma de trabalhar essa parte da autoestima e, de fato, que elas consigam acreditar na ressocialização. Agora, pela manhã, a gente estava fazendo o lançamento do livro dentro da unidade prisional e a gente levou uma das autoras do livro, que era egressa do sistema prisional, que eu digo que é a cereja do bolo desse livro, que um artigo deste livro foi feito por uma egressa do sistema prisional também, e a gente pediu autorização judicial para ela adentrar, porque ela ainda está cumprindo a pena, terminando de cumprir a pena, e levou ela, hoje ela faz mestrado na UEMA, e a gente levou justamente como modelo, né,
para elas verem que é possível um recomeço. Uma inspiração, né? É possível um recomeço. E o que elas mais pediram, não foi, Gabriele? Que foi que a gente faça mais isso. E foi tão interessante que elas pediram, doutora, façam mais isso. Porque deu uma esperança para elas, né, de que é possível o recomeço. Inclusive, assim, você fala de um espaço, de um sistema que foi feito para os homens, não é? Ignorando todas as fragilidades femininas que de fato existem, apesar de que as mulheres estão ali à frente de tudo, não é? Mas no sentido de que você acaba sendo forçado a sofrer um tipo de violência muito mais pesada, né? Ali preso dentro daquele lugar, né? Fechado, com outras pessoas, sendo tratado de formas, né, eu não sei, eu acredito que é um sistema que está mais humanizado atualmente e tem que lidar com preconceito. O preconceito é um problema, Gabriela, depois que elas saem, né, e você verifica que esse preconceito também da sociedade tem sido um obstáculo para essas mulheres? Sem dúvida, e isso é justamente o que a gente aborda, sabe, no livro, nos lançamentos que a gente tem promovido, porque a gente leva, né, esperança para essas mulheres, a gente leva conhecimento, estudo, algumas oportunidades, mas enquanto sociedade nós temos uma corresponsabilidade. Então é importante a gente falar sobre isso, tanto que em um dos lançamentos a gente falou que é um livro escrito por mulheres, com mulheres, mas não é para mulheres. Sim. Ele é para todos nós, para que a gente assuma esse papel, esse compromisso, porque não adianta eu dizer, olha, você está aqui, você recebeu essa capacitação, se na hora que ela sai, todas as portas para ela se fecham. Então, é muito comum isso, né, acontecer. Exato. E esse medo que você tocou antes, né, é muito natural, porque, imagina, é uma rotina muito pesada, né? Você falou dessa questão do ser humano, né, do homem ainda ser idealizado como modelo, isso tem uma história, isso não vem de hoje, isso remonta ao início da criminologia. César Lombroso considerava que as mulheres não poderiam sequer praticar um crime, né, e vinha através de aspectos biológicos, as mulheres têm útero, o útero é imóvel, então, assim, já vem toda uma construção, até respaldada cientificamente, se a gente for levar por esse lado, e que traz essa ideia. Então, essas mulheres, elas não foram vistas como alguém que ocupariam esse lugar. Mas a sociedade apesar mudou. de já carregar uma culpa, né, cultural de que ela tinha uma obrigação de fazer e agir como eles queriam. Exatamente. E essas mulheres que rompem assim com esses padrões, né, do cuidado, do dever de obediência, de subjugação e que se envolvem assim com algum tipo de ilícito, elas são duplamente julgadas, tem a repercussão jurídica, mas tem esse julgamento moral. Mas elas ingressam nesse sistema e a partir do momento que elas ingressam, como que elas vão ser pensadas? Elas menstruam, elas engravidam, elas dão à luz, elas, né, têm cólicas. Então, assim, são questões que precisam ser pensadas de uma maneira diferente. Que agora, ainda hoje, não se tem ainda uma resposta eficaz para essas questões, não é? O sistema prisional, não digo aqui, não sei, mas eu acredito que existe uma falha nesse acolhimento, nesse atendimento da perspectiva feminina, não é? Dessas necessidades. É algo que talvez em alguns lugares ainda esteja num processo de construção, de melhoria. E isso acaba sendo um obstáculo, eu acredito, que para a própria ressocialização dessa mulher, né? De entender, olha, estou aqui, estou tendo uma oportunidade para, quem sabe, voltar, para mudar e melhorar e tentar, né, viver de uma forma diferente. E aí vocês levaram quanto tempo para reunir? Eu fiquei curiosa agora para saber dos artigos que são mulheres, vocês, né, do sistema de justiça, não é, que tiveram a experiência lá dentro, convivendo com essas mulheres que fizeram esse livro, com a participação, claro, delas, mas assim, devem ter histórias curiosíssimas, belíssimas e emocionantes. Foi assim também? Quanto tempo durou? 2022. Não, 22, perdão, falei 2022. Que começou, assim, toda assim, essa elaboração do programa. E o livro, ele não existiu como um ponto a se chegar. Sim. Foi fruto do trabalho que foi acontecendo e depois nós sentimos essa necessidade de sistematizar. E aí eu sou até a caçula do grupo, digamos assim, porque doutora Suzana, doutora Mirella e outras mulheres que estão à frente assim, do programa IA,
que foram já identificando algumas necessidades, inclusive porque é algo dinâmico, né? A nossa sociedade mudou nesse período para cá, as oportunidades também para essas mulheres, e eu vejo como o trabalho feminino ele traz resultados assim impactantes, né? Eu estava em Imperatriz, iniciando as minhas pesquisas em Imperatriz, conheci apenas uma das responsáveis pelo programa e depois fui me juntando aqui às demais autoras. E foi tudo de maneira concomitante. Então, ainda que não intencional, esse trabalho ele foi se unindo e quando nós vimos, nós tínhamos elementos riquíssimos para serem consolidados no livro. Então, a publicação acontece agora, né, mas ele já iniciou com essa trajetória já há alguns anos. Então, de 2022 para cá, foi quando tudo começou a ser, né, mais bem desenhado para que hoje a gente possa ter elementos científicos para sentar e apresentar. Olha, as dificuldades eram essas, melhorias foram essas, mas ainda precisamos alcançar alguns outros espaços. São quantas autoras ao todo? Assim, quantas São mulheres? 10 autoras. 10 autoras, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta, porque eu quero conhecer um pouco mais dessas histórias. De repente vocês me contarem, me darem algum spoiler aí de algo bem emocionante, né? Que a gente precisa, né? De ouvir, de ler, de acreditar que a gente pode mudar, pode melhorar e acreditar no ser humano por meio dessa experiência, desse trabalho que vocês têm feito é essencial. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continua a conversa com as autoras da coletânea Ecos do Cárcere. Vamos falar sobre a importância da realidade do encarceramento feminino no Brasil. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Hoje a conversa é sobre a obra Ecos do Cárcere, a experiência das mulheres no sistema prisional brasileiro. As convidadas são Suzana Camilo, da Silveira Castelo Branco, é defensora pública do Estado do Maranhão e também coordenadora do programa IA, e também Gabriele Gadelha Barbosa de Almeida, que é promotora de justiça, são autoras, né, dessa obra, dessa coletânea que reúne experiências, relatos de magistrados, de vocês mesmos ali no trabalho direto com as mulheres que estão, né, inseridas no sistema prisional e também relatos da experiência dessas mulheres. E eu queria saber de histórias. Eu sei que um spoiler assim não precisa, né? Às vezes até atrapalha um pouquinho a curiosidade do outro, mas com certeza vocês tiveram a oportunidade de conhecer mulheres que trouxeram um novo olhar, né, para a vida, né? É tão legal quando a gente conhece alguém que passa por uma situação de dificuldade e paga pelo erro que cometeu, né, de uma maneira legal, correta. E aí decide transformar aquele caminho, reconstruir seu caminho. Conta pra gente o que tem aí que emocionou tanto vocês, assim, ao ponto de vocês vou escrever sobre isso. Eu vou trazer uma narrativa de hoje, que nem está no livro, mas eu acho que já vai instigar essa leitura. Hoje nós fizemos, né, o lançamento no sistema prisional e uma das autoras estava presente, ela inclusive, né, é egressa do sistema, como Suzana já falou, e ela trouxe ali o relato em que ela aprofundou os estudos enquanto estava ali cumprindo pena, mas além disso, ela ensinou uma outra mulher que está no sistema a ler. E essa mulher hoje, ela já está assim numa fase bem mais avançada dos estudos dela. Então eu acho que essa história, assim, além de demonstrar, né, o quão longe nós podemos ir quando nós agarramos assim, as oportunidades que aparecem, claro, diante de uma circunstância assim, totalmente adversa, mas foi uma mão que se estendeu, ela aceitou e ela já pôde estender a mão para outras mulheres que lá estão. Então, eu acho que não existe nada mais inspirador do que isso, né? Você reconhecer assim, a sua própria força, apesar daquele ambiente totalmente hostil, mas encontrar um propósito e pensar justamente no seu dia de amanhã. Então, quando elas se olharam hoje, quando elas se emocionaram ao trazer esse relato, foi isso que a gente viu e é sobre o que a gente apresenta no livro, assim, a necessidade da gente ter possibilidades e esperanças em recomeços. E fugindo desse estigma, assim, né,
A pessoa que entra para o sistema prisional, como a gente tem falado, ela sempre traz esse peso, não é? Mas essa história que você contou assim meio reforça, né, a capacidade que a mulher tem de olhar o outro e acolher o outro. Isso meio que é, né, da gente, do cuidado, né? Mesmo nessa situação que é difícil, você conseguir falar assim, não, a outra também precisa de mim. E ensinar a ler, né? Você está abrindo um mundo para essa pessoa, porque não saber ler é, né, um problema sério hoje em dia, né? Mas você ter a oportunidade e querer fazer isso para ajudar o outro a estar ali também vivenciando uma experiência positiva é maravilhoso. Tem mais histórias, Suzana? São tantas histórias. Assim, o artigo em si, ele não fala dos relatos dela. Eu tenho até vontade de fazer um livro, acho que seria 1000 páginas, né? Eu estou há muitos anos toda semana dentro das unidades prisionais. O livro fala mais do programa. Mas dentro do programa, a gente tem muitas histórias, graças a Deus, de muitos recomeços. Mas tem um que me marca muito, que é uma egressa que a gente acompanha, que ela ficou 8 a 10 anos, eu não recordo exatamente se foi 8 a 10 anos, dentro do sistema prisional. Ela saiu no começo do ano passado, saiu com um bebê. O bebê nasceu ainda quando ela estava dentro da unidade prisional. Ela trabalha com tranças, fazendo tranças, e a gente conseguiu encaminhar ela para um curso de empreendedorismo, que até a empresária Lu Marx, que forneceu para a gente, que é uma parceira do programa IA, com aquele Wonder Woman do Coque. E ela ia todos os sábados com o pequenininho dela no colo, né? E a gente conseguiu 5 vagas. Nesse caminho, muitas desistem, né? Só terminaram 3 e ela ganhou o 3º lugar. Ganhou R$4.000. Colocou o salãozinho dela de trança, né? Para fazer as tranças. E conseguiu uma pessoa fora. Hoje ela tá noiva. Ela estava no nosso lançamento. É um recomeço mesmo, então, né? assim, ela reconstruiu toda a vida dela. Vai casar agora. Tá terminando o salão dela. O programa IA também acabou de fazer uma parceria com o Rotary. A gente conseguiu, né? Ganhou um edital. A gente vai receber várias máquinas, várias coisas para doar para as amadrinhadas do programa IA. E ela vai ser uma das contempladas com alguns produtos para o salão dela também. Então, ela trabalha durante a semana como serviços gerais, num local, mas durante a noite, o final de semana, ela faz o que ela gosta, que é fazer trança, que ainda não dá para ela se sustentar. Então, tá com o filhinho dela pequeno, vai casar. Então, foi uma mulher que passou quase 10 anos dentro do cárcere e que está reconstruindo a vida dela. Então, a gente fazer esse acompanhamento de perto é muito bom. Então, a gente tem vários exemplos. Temos mulheres fazendo técnicos de enfermagem. Então, isso é muito bom de ver. E essa é a ideia que hoje a gente levou essa egressa. E a ideia que a gente está é de começar a pedir autorização. E as que já extinguiram a pena, começar a levar elas para dentro da unidade prisional. Porque a gente está verificando que isso é um grande exemplo para elas e serve de estímulo. E, além disso, o que o livro traz, assim, do ponto de vista de vocês, que são as pessoas que estão ali trabalhando no sistema de justiça do lado de cá, né, para tentar melhorar a vida dessas mulheres? Quais são os principais apontamentos, as principais observações de vocês? É algo que precisa melhorar ou algo que ainda está, né, entravando essa melhoria? Eu acho que é uma coisa assim que é muito clara, principalmente para quem atua no sistema de justiça, é que a lei existe, a jurisprudência ela existe, mas se a gente não tem esse engajamento assim para mudar a realidade, a gente não muda. Eu acho que quando a gente assume enquanto promotor de justiça, defensor público, magistrado, quando ingressa no quadro da ordem, a gente precisa ter esse compromisso social, Sim. de buscar a transformação daquela realidade. Então, muitas vezes, se você pega ali o processo frio, a gente recebe centenas de processos Sim. por mês. E se você não olha aquilo como um ser humano que está Sim. por trás, que tem sua história, que tem suas dificuldades, tem seus acertos, tem seus erros, tem suas perspectivas de mudança, tem seus desejos enquanto indivíduo, as coisas ficam automatizadas. Sim. Então, a gente precisa, assim, ter esse olhar. E tem até um dado interessante sobre o livro, que o próprio livro, a editora, né, ela
né? Tem o Samuel. O Samuel, ele é o responsável pela editora. Mostra o livro enquanto ela está contando linda, a história. A capa tá linda. Ele é um egresso, ele hoje esteve conosco, assim, ao longo de todo o lançamento. Ele esteve conosco, eu falei mais cedo que eu tinha chorado muito, foi ouvindo, assim, todo esse relato. Ele esteve no sistema, ele é egresso, ele se formou, ele estudou na UFRJ, ele hoje transmite a vivência dele. E foi um momento assim, muito singular, porque a gente percebeu toda a identificação assim, dele para com elas. Sim. E a vontade delas, né, de ouvir, de continuar e pedir para que a gente retome com esses momentos. Então, acho que o livro ele consolida justamente essa possibilidade de que novas histórias surjam, independente do que aconteceu, sabe? Então, se a gente não fizer esse nosso papel para além de um despacho simples no processo, de uma decisão judicial... Que é o que acontece muito, né? A gente vai continuar tendo números e pensando em construir mais presídios. Mas o que a gente precisa pensar em realmente oportunizar também novas vivências para essas pessoas que muitas vezes o Estado a elas negou tudo. Exato. Nossa, é bem desafiador, não é? Você tentar mudar uma realidade a partir da sensibilização das outras pessoas, porque você aponta uma questão que é uma questão séria. Olha, gente, são seres humanos, eles precisam de um olhar, né, mais humanizado, mais cuidadoso. Cada processo tem uma história, né? E a gente aqui não está falando agora só de mulheres, mas de modo geral. E então não dá para você simplesmente jogar a lei fria sobre aquilo ali, definir, decidir sobre a vida de uma pessoa, porque você está mandando para um lugar que pode ser o fim daquela pessoa, não é? Ou então, em alguns casos, pode ela sair ainda pior do que como a gente entrou, porque isso tem sido uma realidade do sistema prisional brasileiro, não é? E aí esse ponto dessa humanização, dessa sensibilidade, desse cuidado com todo e qualquer processo é essencial de fato. Mas né, a mulher tem essa especificidade que a gente conversou antes, sobre o dever do cuidado. Porque quando a mulher sai, normalmente ela vai para que tipo de emprego? Babá. Os empregos normalmente ligados ao cuidado. Cuidadora de idosos. Então, são pessoas que requerem confiança. Sim. Então, como a baixa escolaridade, né, normalmente elas vão para esses empregos que requer o quê? Confiança. Diferente, normalmente, dos homens. E quem vai colocar dentro da sua casa um ex-agressa? Por isso que a finalidade desse livro, além de toda essa finalidade bem pontuada por doutora Gabriela, é também sensibilizar a sociedade. Por isso que a gente fez também um lançamento social ontem no restaurante, que é sensibilizar a sociedade, que da forma como essas mulheres precisam ser recebidas. Vocês vão fazer novos lançamentos, também levar para instituições, abrir para palestras, não é? Importante porque é um tema tão legal, assim, um tema tão necessário, que essa coisa da conscientização, ela não pode ser só de cima para baixo. Aliás, a gente tem que ir lá no bairro, na comunidade, falar sobre isso, meio que tocar o coração das pessoas sobre esses assuntos que são, às vezes, até espinhosos, né? Ninguém quer falar sobre isso, a questão do medo, vou receber, mas a gente vem com aquele estereótipo de que a pessoa que sai do cárcere, ela já nunca vai mudar. Então, vamos quebrar isso. Olha, sai dali, sai ressocializada, né? Faz cursos, tem inúmeras oportunidades e só precisa de uma oportunidade. Vocês vão continuar com esse caminhar de vocês para Ecos do Cárcere, né? Chegar até cada vez mais gente. É porque a gente não está lançando, não é só um livro, a gente está lançando, a gente quer lançar o tema, a ideia, né, da visibilidade para o encarceramento feminino, de todas as suas peculiaridades, da questão de qual é a mulher que entra no sistema prisional. Normalmente é a mulher pobre, é a mulher negra, é a mulher mãe, é aquela mulher que quando entra vai ser abandonada. Se a gente olhar a quantidade de visitas que a mulher recebe, são mínimas. As visitas de filhos, elas quase não recebem, visitas íntimas, elas quase não recebem, diferente da questão do homem. A maioria estão ligadas aos tráficos, e quando estão ligadas ao tráfico é numa situação secundária, normalmente ligada ao marido. Então, tem toda uma peculiaridade em relação à mulher. Então, é isso que a gente está lançando, na verdade. Não é só um produto para ser comprado, a gente está lançando a ideia, o tema para ser abordado. E como é que faz para adquirir o livro? Quem quiser
né, ter acesso a esse material de vocês, até para se tornar um multiplicador também. Primeiro é preciso correr, né? Porque a primeira edição esgotou logo Nossa, no que legal, lançamento, que foi. Então a gente recebeu assim já uma segunda tiragem. Aí acho que é até interessante mostrar agora, né, Suzana? Entra no próprio site da editora, da Marroca. Editora Marroca. Que aí tem ali o link, tem outras obras, inclusive, também, que todas elas trabalham essa temática, assim, do encarceramento sob diversas perspectivas, né? Inclusive tem a questão da penitência, que já traz, assim, para uma questão religiosa. Então, tem outras obras ali que são muito interessantes também, que podem ser adquiridas. E quando você trouxe essa questão de levar para a comunidade, eu acho que é muito importante, porque a gente, ao trabalhar na base, a gente permite que essa violência que hoje acontece com essa mulher, que ela acaba sendo abandonada ali dentro mesmo, né? Porque quando a mulher, ela vai, o companheiro dela, ele é preso, com base nesse dever de cuidado que você falou, ela se esforça, ela muda a rotina dela, ela cozinha, ela passa a semana ali se programando para levar roupa, para levar alimentação, para procurar o advogado, né, para ir atrás da Defensoria Pública. Se torna responsável de fato, além, né, de Exatamente, tudo. ela se vê como alguém responsável pela soltura dele, né, pela libertação dele. E quando é ela que está, ainda que tenha ingressado no sistema com base assim, nessa tentativa de auxiliá-lo, enfim, e acabou praticando um crime que não era algo dela, mas que ela praticou por pressão, por ameaça, por medo de perder, né, achando que daquela maneira ela ia salvar de alguma forma aquela pessoa que ela ama, ela é abandonada. Ela fica ali sem receber a visita, ela perde o contato com os filhos, então tem tantas outras consequências, né? Os filhos, como vai ser o amparo desses filhos, né? Que muitas vezes são institucionalizados. Sim. Ou quando tem alguém de uma família distante, ele não tem o mínimo contato com aquele familiar anterior, ou é recebido assim já de uma maneira assim totalmente rejeitada, né, como um peso, e ouve coisas ruins sobre sua mãe. Então eu acho que por isso que é muito importante trabalhar, né, na base mesmo, sim, como você falou. E uma outra questão também que a gente precisa atentar é o deslocamento, né, onde essas mulheres elas se encontram hoje, como que esses familiares também vão poder se dirigir até ela, porque quando é assim presídios masculinos já são mais centralizados, né? Tem vários locais. Vários locais com mais fácil acesso. E quando é o contrário, quando a gente vai para os presídios femininos, eles já ficam mais distantes dos locais de referência daquelas mulheres. Então, assim, há uma gama de situações e por isso que a gente precisa ter esse olhar dessas inúmeras vulnerabilidades que ela apresenta para que a gente possa, de fato, assim, buscar essa ressocialização. De fato, são muitas camadas, né? Sim. Quando a gente fala de gênero, a mulher, nos diversos espaços e situações, a gente realmente tem que levar em consideração a forma como a sociedade, né, atua no que diz respeito a essa mulher estar ali. Sempre as camadas são sempre os problemas são maiores, não é? Porque os filhos, você falou aí dos filhos, nossa, deu uma dor no coração, você imagina, porque às vezes essa mulher é arrimo de família, é ela quem cuida de tudo. A gente tem uma estatística nacional que mostra isso, as mães solos no Brasil, elas que estão, a maioria estão à frente. Aí, de repente, por conta de um envolvimento romântico, acaba, né, entrando nessa situação e fica a família que depende dela, muitas vezes, assim, numa situação, principalmente os filhos, as crianças, muitos bebês, não é? Nossa, é bem difícil falar sobre isso, mas muito necessário. Levar essa informação lá ali para a base realmente da comunidade é uma forma de alertá-las. Né? A gente precisa falar sobre isso. Queria agradecer a vocês pela presença, né? Dar os parabéns por essa obra super importante, essa coletânea. Eu espero que outros artigos venham com mais histórias. É importante dar essa visibilidade para essas mulheres que estão reclusas em situações difíceis, mas que eu fico feliz de saber que há esperança, porque existe uma rede de apoio formada por outras mulheres que acreditam que é possível melhorar a vida dessas mulheres que cometeram esse crime, mas que vão pagar né, por eles e que vão retornar melhores. Obrigada, viu, gente? Obrigada também. E quem nos assiste pode, inclusive, já participar, né? Porque ao adquirir o livro, já vai contribuir com o programa. A renda vai ser toda revertida para o programa IA.
Pode procurar o nosso Instagram, Programa IA. Programa IA, que significa, é uma palavra Yorubá, Yorubá. que significa Ialorixá, né? Mãe, nossa finalidade é indicar uma rede de proteção. Exatamente. Então, gente, contribuam, não é? É muito bom poder ajudar iniciativas como essa. Mais uma vez, obrigada. E obrigada a vocês também pela audiência. O programa Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises na TV Assembleia, canal digital 9.2 e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.